Olá, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor. Quem fala é o presbítero Adriano. Com muito prazer, mais uma vez, a gente está aqui para comentar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Antes de nós comentarmos a nossa aula, eu queria fazer alguns comentários importantes também. O nosso campo definiu que nós estudaremos de maneira presencial no próximo trimestre, ou seja, no segundo trimestre de 2020, a mesma revista que estamos estudando hoje. Isso por quê? Porque a CPAD determinou que não distribuiria revistas, não achou que seria interessante distribuir revistas para as igrejas que fizeram aula de modo online, como é o nosso caso, uma aula gravada, você pode assistir. Porque ela entende que esse conteúdo precisa realmente de uma interface maior com o aluno, essa presença em sala de aula, para perguntas, dúvidas e tudo mais. Então a CPAD determinou que, na verdade, sugeriu que repetisse a aula, repetisse o tema. Então o nosso campo aderiu a essa ideia e eu já informo para os meus irmãos, para as minhas irmãs, que o Ministério Boas Novas, no terceiro trimestre de 2020, vai usar a mesma revista para adultos, tá bom? Nós vamos estudar de novo esse material, mas eu espero que até lá as coisas estejam bem normais, ou pelo menos já seja possível nos reunir. A gente vai poder estudar em sala de aula e trazer ainda com mais detalhes todos os temas que estão trazidos aqui para a gente. Tudo bem? Esse é o primeiro aviso. Segundo aviso, na verdade é um agradecimento. Eu quero agradecer porque tem muitos irmãos que têm curtido, têm comentado, têm compartilhado os nossos vídeos e a gente tem sido muito agraciado por esses comentários. Obrigado, viu? Você que comenta, você que assiste. Eu sempre insisto que você assista na íntegra, viu? A gente procura gravar um vídeo muito curto, por mais que nós poderíamos usar melhor o nosso tempo, fazer uma aula maior, mas eu entendo a dificuldade de nós pararmos um tempo maior para fazer o uso de assistir esse vídeo. Então, fazemos um vídeo rápido, mas com muita informação preciosa. Então, assista todo. Eu agradeço você que assiste, agradeço você que curte, você que compartilha, você que comenta. Você que não comenta, eu te faço um apelo. Comenta aí abaixo do vídeo o que você está achando, traga uma sugestão, né? Faça um elogio se for o caso, porque a gente procura ler e responder e dar atenção a todos esses comentários que são feitos nos nossos materiais. Tudo bem? O último aviso importante é que no final da aula, da mesma maneira que nós fizemos na semana passada, nós vamos ter uma irmã, né, uma aluna minha, que vai entrar, vai fazer uma conclusão para vocês, vai trazer uma palavra final dessa aula de hoje. Eu já assisti o vídeo, ela já me mandou, tá maravilhoso, comentário muito bom, de alguém que realmente se preparou, né? Ela falou, tive muita dificuldade, tive que gravar várias vezes, e é assim mesmo, a gente está começando a usar ferramentas que nós não usávamos para nos comunicar de maneira que a gente não se comunicava. Então, essa adaptação é um pouco complicada, mas a gente tem procurado fazer com muito zelo, tá bom? Então, dados esses avisos, vamos efetivamente entrar na aula. Então, a lição de hoje é a lição de número 6, que tem por título A Condição dos Gentios Sem Deus. Então, o nosso texto áureo está em Efésios, capítulo 2, versículo 11, que diz assim: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Então, vou trazer primeiro um conceito aqui. O que é gentio? Né? Gentio é todo aquele que não é judeu, todo aquele que não nasceu em Israel. Então, logo, ele é um gentio. Tudo bem? Então, esse é o conceito. Então, o plano de Deus, no início, ele contemplava apenas Israel. E depois, hoje nós podemos usufruir desse mesmo plano, desses mesmos privilégios, das mesmas informações que antes era só para um povo. Tudo bem? Então, antes nós éramos esse povo sem Deus. É porque o apóstolo Paulo... Por que a lição traz esse tema hoje? Porque o apóstolo Paulo vai lembrar isso aos irmãos efésios, vai lembrar dessa condição anterior a Cristo, para que eles pudessem ser cada vez mais gratos. Irmãos, quando a gente lembra de que o plano original era para Israel e nós fomos, através de Cristo, inseridos nesse projeto, isso é para aumentar o nosso nível de gratidão. Viu, irmãos?
Porque, olha, realmente isso não era um privilégio meu e hoje é. Olha que bênção, que privilégio maravilhoso que eu estou tendo a oportunidade de usufruir. Então, esse tema é um tema que vai propiciar, que vai nos oportunizar, que vai nos estimular, acho que essa é a melhor palavra, a ser mais gratos a Deus. Viu, irmãos? Porque algo que era para um povo exclusivo, agora você tem a oportunidade também de aproveitar, de usufruir, viu? E que Deus abençoe você, que você possa realmente cada vez mais ser grato a Deus por esse grande privilégio. Tudo bem? Então vamos lá. Circuncisão. Vamos trabalhar na questão do que é circuncisão, tá bom? Além da sua leitura bíblica em classe, você pode fazer a leitura depois, Efésios 2, 11 e 12 e Romanos 4, do 12 ao 14. Depois lê com calma aí, para que você também possa conhecer tudo aquilo que vai ser trazido durante os tópicos e os subtópicos que a gente vai descrever aqui. Tudo bem. Feita essa breve introdução, a gente vai ter aqui, ó, na presente lição, veremos que o autor de Efésios, ou seja, o apóstolo Paulo, lembra aos gentios de que antes da regeneração, eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Ou seja, eles não tinham direito a 5 coisas. Quais são essas 5 coisas? Vamos lá. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Tá bom? Então, antes da regeneração, antes do novo nascimento, isso é ser regenerado, né? É renascer, né? Ter uma nova vida. Antes, essas 5 coisas não lhes eram usufruídas, tá bom? Então vamos lá. Chamados incircuncisão. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. Primeiro que incircunciso, tanto na época do contexto do texto que a gente está lendo, até nos dias de hoje, né, como forma de brincadeira, em alguns casos, outros casos em forma de ter um tom pejorativo, quando você quer ofender alguém, você chama ele de incircunciso, ou seja, alguém que tem um nível inferior. Quando você quer desqualificar alguém, pelo menos num ambiente religioso, né, porque no ambiente externo, as pessoas talvez não tenham tanta informação a respeito dessa temática. Mas você quer ofender alguém, menosprezar alguém, você vai chamar de incircunciso. Nós temos o exemplo de Davi, por exemplo. Davi, quando vai enfrentar Golias, ele diz, quem é este incircunciso, né, para enfrentar o Deus vivo? Ou seja, ele não faz parte da circuncisão. Ele não tem o privilégio, ele não tem um Deus que a gente tem. Nós estamos acima dele. Tudo bem? Então, tem essa tônica. Então, aqui o texto vai dizer, o comentarista vai escrever que os judeus desprezavam os gentios. Irmãos, por que havia um desprezo por parte dos judeus com relação aos gentios? Por conta da circuncisão. Porque eles estavam atribuindo à circuncisão um poder que ela não tinha. Porque eles eram circuncidados, porque eles tinham essa marca, porque eles tinham essa identidade física, eles se consideraram superiores. Então, para alguns judeus, esse simbolismo tomou uma tônica que não deveria ter tomado. Para os dias de hoje é a mesma coisa. Muitas pessoas se atêm ao fato de pertencerem a um grupo religioso, né, de fazerem parte de alguma equipe, de algum time, de alguma igreja, de portar instrumentos, né, de sagrados e de andar com objetos sagrados, a portar a Bíblia, frequentar ambientes religiosos, e isso se torna uma vaidade no coração. Uma vaidade. Na verdade, isso se torna orgulho religioso e não tem a ver com santidade. Tudo bem? Então, o que nós devemos nos orgulhar, diz o texto, é de conhecer a Deus. Esse é o nosso motivo de orgulho. Tudo bem? Porque essa circuncisão era um símbolo externo, apenas externo, não vamos citar aqui, e isso não é o que Deus está procurando nos dias de hoje. Tudo bem? Então, eles desprezavam. Ninguém pode ser desprezado porque não tem apenas um corte no seu corpo feito por mãos humanas, uma intervenção humana. Porque isso é obra da lei, tudo bem? Então vamos lá. Vamos falar um pouco do conceito dessa questão da circuncisão.
que ele era um sinal externo, que ela era realizado no 8º dia de nascimento de todo homem, tá bom? Então, nascia um judeu, né? Nascia um neném lá do sexo masculino, no 8º dia ele era circuncidado, conforme a lei que Deus deu, tudo bem? Vamos lá. Ainda falando sobre circuncisão, vamos falar o que é. O que é a circuncisão? Na verdade, é uma pequena cirurgia, né, no prepúcio do órgão sexual masculino. Um corte que é feito. Depois você pode pesquisar com um detalhe aí, com imagens e tudo mais, dessa pequena cirurgia que era feita. Tudo bem? Então, qual o significado religioso de circuncisão? Vamos lá. Seu significado religioso apontava para a santificação. Então, a ideia da circuncisão é apontar um caminho de santificação. Por quê? Porque o que é circuncisão? É você fazer uma intervenção física, né, no órgão sexual masculino. E boa parte, né, grande parte dos pecados que nós hoje conhecemos e que as pessoas experimentam e vivem na prática, boa parte deles tem origem e tem uma tônica sexual. Tudo bem? Tanto é que quando a gente vai ler lá o texto onde cita as obras da carne, em Gálatas capítulo 5, nós vamos lá, vamos ler prostituição, impureza, lascívia, são os primeiros inclusive, eles são citados, então são obras da carne, e o pecado sexual é um pecado contra o próprio corpo, né? E a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito, então o corte no corpo, né, simboliza o seguinte, esse corpo ele precisa ser um corpo santo. Nasceu um judeu, alguém precisa ser santo, porque esse judeu vai falar de santidade para o mundo, porque esse judeu vai representar um Deus santo no mundo. Então, não quer dizer que o judeu não pecava na área sexual, pelo contrário, tá bom? Era pecador tão quanto qualquer um outro, mas ele tinha essa marca, esse compromisso, tudo bem? De manter-se puro. Então, apontava para a santificação, tudo bem? E aí, por que santificação? Porque boa parte dos pecados, claro que nem todos, eles têm essa tônica sexual. Então, quando a Bíblia fala dessa questão sexual, carnal, algo muito interessante que eu tenho aprendido, eu vou compartilhar com os irmãos. Então, quando a Bíblia fala do diabo, a Bíblia fala assim, para sujeitar a Deus, resistir ao diabo, e o diabo vai fugir de nós. Então, quando eu estou lutando contra o diabo, eu preciso resistir, porque o diabo vai fugir. Mas quando eu estou lutando contra a minha carne, quando eu estou lutando contra o meu eu, os meus desejos, a Bíblia diz assim, ó, foge da prostituição, foge dos desejos da mocidade. Ou seja, quem foge é você, quem foge sou eu. É nós quem temos que fugir, porque realmente os pecados da carne, os pecados de ordem sexual, eles são danosos para a vida espiritual, para a vida de um relacionamento, de alguém que quer ter um relacionamento com Deus. Então, foge da prostituição, daquilo que te afasta de Deus, daquilo que te faz pecar, aquilo que te faz pensar em coisas que não deveria. Tudo bem? Vamos seguir o exemplo de José. José literalmente fugiu ali da mulher de Potifar, fugiu literalmente de uma mulher que estava o seduzindo. Então deve ser a nossa atitude diante de uma tentação na ordem sexual. A gente não deve ficar ali brincando, não deve ficar ali tentando ver o nosso limite. A gente deve fugir, porque o diabo ele tem interesse em destruir todo servo, toda serva de Deus. Tudo bem? Então, vamos lá. Com a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Então, Israel, o povo escolhido, Deus exigia que eles fossem puros e santos. Tá bom? Então, hoje também Deus exige santidade, né? Deus quer de nós santidade. Então, santidade é algo que a gente vai conquistando gradualmente. A gente vai buscando santidade todos os dias, né? Seguir a paz com todos e também seguir a santificação. Então, é algo que eu preciso perseguir, é algo que eu preciso buscar, né? Então, eu preciso evoluir. Deus não exige perfeição de nós, exige progresso. Então, eu preciso melhorar. Tudo bem? Então, não adianta, né, como diz aí fora, ser 99% do santo e 1% não ser. Porque se você pegar um copo com água e tiver ali 100 ml, sendo que 99 ml
é água limpa e 1% aí é esgoto, 1 ml é esgoto, você não toma essa água, porque essa água está contaminada, ainda que seja numa fração pequena. Então, da mesma forma, Deus requer de nós que nós busquemos a santidade, tá bom? Para chegarmos à estatura de varão perfeito, apesar de que nós estamos sendo aperfeiçoados, conforme Efésios 4:12. Aperfeiçoamento dos santos. Somos santos, mas não somos perfeitos. Mas buscamos em Deus essa perfeição e não nos conformamos com os nossos erros e pecados e deslizes. Tudo bem? Então, a circuncisão do coração. Aqui nós vamos falar um pouco sobre do que de fato hoje traz para nós essa ideia de circuncisão. Porque para o judeu, circuncisão era essa cirurgia. Tá bom? E nada que pudesse ser diferente disso era considerado circuncisão. Só que o apóstolo Paulo vai mostrar, né, na carta aos Efésios, e em outros textos também, maravilhosos, que a gente pode citar daqui a pouco, a importância de que a circuncisão não está ligada mais a essa questão carnal, a esse sacrifício na carne, esse corte no corpo. Não é mais isso. Né? Essa época já passou, isso tinha um propósito, isso tinha uma época, isso tinha um povo. Hoje nós temos uma outra circuncisão que é feita no coração. Tudo bem? É isso que nós vamos falar aqui agora. Ó. O apóstolo Paulo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão. De fato, os gentios não eram circuncidados, não era o costume. Mas, com uma ressalva, o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. A boa nova que Paulo traz é que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne, realizada na carne, né, pelos homens, mas a que foi feita no interior, que é do coração. Tudo bem? Então hoje, a marca que nós precisamos, a identidade que nós precisamos mostrar não é um corte na carne, né, é uma marca no coração, é algo interior. Irmãos, algo exterior só vai ter valor para Deus se for um reflexo daquilo que está dentro de nós. Então, Deus tem muita coisa que impressiona o homem, mas não impressiona Deus. E tem coisa que impressiona Deus e não impressiona o homem. Já parou para pensar nisso? Tem muita coisa que para nós é fruto de admiração. Essa semana ainda eu estava com um amigo, com um irmão em Cristo, e eu ouvia de uma ligação que ele fazia, de alguém dizer assim, olha, não, vejo, irmão, que você tem uma vida com Deus, porque eu vejo suas fotos nas redes sociais, sempre com Bíblia, né? Sempre muito bem arrumado, alinhado, com terno e gravata. E esse irmão sabiamente disse, olha, isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver, porque eu posso muito bem estar dessa forma nas redes sociais, mas ser um canalha, ser um picareta, ser alguém que não tem caráter. Então não se apegue a essas questões exteriores, porque o exterior só vai ter validade, como disse, se for reflexo de alguma coisa interior. Porque a mudança que Deus quer provocar na nação, né, brasileira e no mundo é de dentro para fora. Ainda que a gente se impressione com a questão externa, mas não é o que Deus está procurando. Deus está procurando quebrar o homem por dentro, ganhar o coração do homem. Amém, meus irmãos? E aí, aquilo que está fora vai ser um reflexo, vai ser natural. Tudo bem? Então, isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, assim em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas o ser uma nova criatura. São hábitos, comportamentos diferentes que mostram se de fato nós estamos ou não nessa aliança, se nós estamos ou não debaixo dessa mesma promessa. Amém, meus irmãos? Então, se você é uma nova criatura, você pode adorar a Deus porque você faz parte da circuncisão, não na carne, mas no coração. E o quarto subtópico aqui nesse tópico é a circuncisão na nova aliança. Então, o assunto da circuncisão gerou várias discussões. Uma discussão que houve lá em Antioquia, que é a terceira maior cidade do Império Romano. Nós temos ali Roma, Corinto, Antioquia, Alexandria e Éfeso, assim como a maior cidade do Império Romano. Então houve uma discussão muito grande a respeito desse tema, se deveria ou não continuar exigindo a circuncisão. Por quê? O que acontece? Existiam, dentro do judaísmo, algumas pessoas que se convertiam, judeus que se convertiam, estavam forçando, querendo obrigar os gentios, ou seja, os não-judeus, a também circuncidarem.
os gentios que se convertiam, eles queriam obrigá-los a fazer o mesmo procedimento. Então houve aquela discussão, precisa ou não precisa? Então isso gerou o primeiro concílio de Jerusalém, a primeira reunião formal para que eles pudessem deliberar, tomar decisões, né? Só que aqui tem algo importante que eu preciso informar os irmãos. Não é uma discussão apenas teológica, né? É uma discussão em que o Espírito Santo vai direcionar, porque é para Deus que fazemos as coisas. Então muitas vezes a gente cumpre regras para agradar homens. Não, o que Deus espera de nós, o que Deus exige de nós, isso sim a gente deve se preocupar. Amém? Porque a religião, a instituição pode pedir um monte de coisa, mas está totalmente desalinhado com o projeto que Deus tem para a gente. Amém? Não estou sendo contra, pelo contrário, eu sou muito obediente ao meu pastor e estimulo a todos que me ouvem a serem obedientes aos seus pastores, amarem, orarem, ajudarem os seus pastores. Mas estou falando de uma visão religiosa. Muitas religiões exigem das pessoas o que Deus não está exigindo. Tudo bem, meus irmãos? Então, essa palavra é para libertar você. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, esse primeiro concílio em Jerusalém foi por conta disso. E de lá que, finalmente, né, o nosso querido irmão Tiago, que era, na época, o líder da igreja em Jerusalém, determinou, não, irmãos, que é isso? Nós não podemos obrigar os gentios, ou seja, os não-judeus, a praticarem essa cirurgia. Tudo bem? Não vamos obrigar. Então, os judaizantes, quem eram os judaizantes? Eram os judeus que queriam obrigar os gentios a praticarem também essa cirurgia. Falou, não é isso que importa. Não é isso que Deus está procurando. Tá bom? O Espírito Santo instruiu esses homens para que pudessem deliberar de forma sábia sobre esse tema. Tudo bem? Então, concluímos aqui então. Vamos agora entrar no nosso segundo tópico com os seus subtópicos. A gente já comentou bastante aí sobre esse primeiro tópico, informações importantes. E o segundo tópico, o nosso título vem trazendo assim: Estranhos ao conceito da promessa. Subtópico 1. Uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, essa expressão é utilizada no texto, isso é, antes da regeneração, do novo nascimento, eles viviam imersos no paganismo. O que é o paganismo? Hoje, um pagão é aquele que não é batizado, pelo menos esse é o conceito moderno. Mas aqui, o paganismo é um culto, é uma religião, um culto onde vários deuses é admitido. Né? Não uma religião monoteísta, onde há apenas um Deus, mas é uma religião politeísta, onde vários deuses são adorados. Então era o caso dos gentios. Então, eles viviam imersos nesse paganismo e, portanto, sem Cristo. Tá certo? Sem Cristo. Indica que a religiosidade, ou seja, não que eles não eram religiosos. Os gentios eram religiosos, até demais. O apóstolo Paulo falava assim, inclusive ele vai citar isso em uma cidade: vejo que vocês são muito supersticiosos, aqui tem muitos deuses, né? Em uma determinada ocasião ele vai citar isso. Então, assim, vocês são muito religiosos, mas está faltando de fato crer no Deus verdadeiro. Então era o que acontecia aqui. Tá certo? Então, isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação. Então, falando um pouco sobre essa questão da religiosidade, irmãos, tem muita gente que gosta de se vangloriar, né, de se gabar, usando uma expressão um pouco mais usual, se vangloriar da sua religião, das suas práticas, né? Chegam a usar os púlpitos para se enaltecer e olha, eu faço isso, eu pratico isso, né? Eu tenho essa habilidade, essa qualidade, e começam a fazer propaganda de si no microfone, como se as obras fossem salvá-los. E isso não é santidade, isso é orgulho religioso, não é o que Deus está procurando. Deus está procurando alguém que é santo, alguém que é sincero, alguém que de fato esteja intencionado em agradar a Deus e trazer o mundo ao conhecimento desse Deus. Tudo bem, irmãos? Então, olha só, essa religiosidade dos gentios, mesmo conhecendo vários deuses, não era capaz de salvar. Então, o que nos salva não é a religião. Por mais que religião religar, a ideia aqui da palavra religião tem a ver com religar, reconectar, mas não é ela que nos traz salvação. O que nos traz salvação é a cruz do Calvário, é Cristo. Render-se a esse Cristo verdadeiro. Tudo bem? Então, também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes à promessa acerca de sua obra. Então,
os gentios eram indiferentes, tinham pouca informação. E hoje, irmãos, algo que tem feito muito mal para a humanidade é a indiferença da igreja. E aí, quando eu falo igreja, eu estou falando dos nossos irmãos, nossas irmãs, de todas as igrejas. Não estou falando só da igreja que frequento, né, da congregação e nem do campo. Estou falando da igreja de Cristo. É a indiferença. Né? O que a palavra indiferença significa? Não se envolve, né, não se interessa, faz pouco caso, né, não tem consideração por alguns temas. Né? Alguns temas, por exemplo, com relação a cuidar do próximo, na verdade. A indiferença de nós ao olhar para outras pessoas e querer ser um braço, ser uma mão para ajudar. Hoje em dia vivemos muito de sermão, né? De sermões bonitos, mas ninguém quer sermão, estender a mão para ajudar. Alguém que está caído, alguém que está precisando de uma palavra, alguém que está precisando de uma ajuda na área material, né, de alguém que está caminhando longe de Cristo. Então a gente precisa, de fato, não ser indiferente. Né? Muitas pessoas se contentam com o fato de frequentar a igreja, de serem religiosas. Não, eu vou ao culto, eu sou membro dessa igreja. Né? E são indiferentes com relação às outras pessoas. Só preocupam-se com a sua própria família. Minha esposa, meu marido, os meus filhos estão na igreja e está uma bênção. Mas existem lares em que não é essa mesma realidade. E nós fomos chamados para trazer luz aonde há trevas. Viu, meus irmãos? Não podemos ser indiferentes. Nós não podemos fazer de conta que não é com a gente. Muitas vezes eu ouço no púlpito do nosso pastor trazer palavras poderosas, incentivos, para que a gente possa fazer cada vez mais e melhor para o reino. E poucas pessoas são indiferentes àquilo que ouvem. A mensagem parece que entra no ouvido e sai no outro. Não há, de fato, uma conversão à palavra que está sendo pregada. Meus irmãos, é necessário despertarmos. Muitos irmãos estão vivendo uma vida de indiferença. Se contentam a ser meros membros de uma igreja local. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus não chamou ninguém para frequentar um ambiente religioso. Amém? Chamou a gente para influenciar esse mundo tenebroso. Apontar o caminho. Tá bom? E é isso que Deus conta comigo, Deus conta com você. Tópico 2. Então, esse é o primeiro tópico. Uma vida sem Cristo. Os gentios não tinham esse direito. Mas agora nós temos, nós sabemos disso. Eles também eram separados da comunidade de Israel. Então, dessa questão aqui, eles estavam excluídos, não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. Então, a aliança que Deus fez com Abraão, quando exigiu ali a circuncisão, né? Quando Deus pede dele, Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, tá certo? Seu filho tinha 13 anos na ocasião, quando foi circuncidado, tudo bem? Então, nós não tínhamos, éramos separados da comunidade de Israel, nós éramos separados, éramos povos diferentes, mas a Bíblia diz em Efésios 2,14 que Cristo fez dos dois povos um só. Você pode glorificar a Deus por isso? Ele derrubou a parede da separação. Agora judeus e gentios formam um povo só. A igreja de Cristo. Amém, irmãos? Esse povo glorioso que marcha, que está avante sobre a terra para e esperando algo que está para acontecer, que é a vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas a circuncisão não trazia apenas privilégios, trazia também responsabilidades. Tudo bem, irmãos? Então, muitas pessoas não assumem suas responsabilidades, tá bom? E eu tenho aprendido muito em um curso que estamos fazendo, um curso para homens, chamado Homem ao Máximo. Se você nunca fez, você que é homem, está me ouvindo, estimulo você a fazer, que a maturidade não vem com a idade. A maturidade ela vem quando a gente assume responsabilidades, né? Tanto pelo que a gente faz, pelo que a gente não faz, né? E começa a fazer. Tudo bem? Então, fico com essa palavra aí. Então, terceira coisa que eles não tinham direito, nós não tínhamos direito, é que nós éramos alienados com relação aos pactos das promessas. Então, existem algumas alianças que Deus fez ao longo do tempo. Aliança com Abraão, né? Aliança com Moisés. Está aqui, ó, pacto mosaico, pacto davídico, os pactos que foram feitos, tudo bem? Que eram reiterações, eram reforços, reafirmações da promessa do Messias. Irmãos, o plano de Deus sempre incluiu a humanidade inteira. Vamos deixar claro aqui. Nós não fomos um plano B. Sempre fomos o plano A de Deus.
tá bom? No sentido de ser alcançado, tá bom? Ser alcançado. Agora, o projeto iniciava com Israel. Israel desprezou, Israel falhou e Deus deu esse direito para a gente. Mas nós sempre estamos contemplados, estamos contemplados no plano de salvação de Deus. Deus queria começar com o povo, mas sempre alcançando toda a humanidade. Tudo bem? Então, por meio do sangue de Jesus, olha lá, de alienados da promessa, por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Então, o sangue de Jesus, tá bom? Não precisa mais do meu sangue, mas é o sangue do Cordeiro, né? Do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O apóstolo Paulo vai dizer lá naquele texto que a gente usa para celebrar a ceia, né? Porque o meu sangue é a aliança, né? Então, esse cálice é o meu sangue. Esse cálice, aliás, esse cálice é a nova aliança. Ou seja, aliança é concerto, pacto, tá bom? Então, significa isso. O sangue do Cordeiro fez uma aliança, não só, né, com o povo judeu, mas todos os povos com Deus. Aqueles que responderem positivamente o chamamento do Evangelho. Tudo bem? Então, o cálice ali na ceia, aquele símbolo, simboliza isso, essa nova aliança. Então, o sangue de Cristo, né? Por isso que diz aquele hino, né? Jesus é a aliança. Então, ele uniu povos, uniu gerações. Geração passada, geração atual, a geração que está por vir aí, tudo bem? Né? De todas as línguas, nações, tribos, todos nós somos um povo só. Glória a Deus por isso. Então, caminhando aqui para o nosso terceiro tópico, irmãos, a gente vai encontrar o título assim, ó, Sem Esperança e Sem Deus. Vamos falar sobre essas duas características, tá bom? Então, desprovidos de esperança. Primeiro, sobre a palavra esperança, eu quero trazer algumas considerações. Primeiro que existem 3 tipos de pessoas no mundo. Eu aprendi isso com o pastor Aguinaldo Betti, que eu também assisto muitas aulas dele, estimulo você também a assistir. Ele fala assim que existem três tipos de pessoas no mundo. O primeiro tipo é aquelas que não têm esperança, não têm expectativa, vivem sem esperança. Quantas delas não existem, não é verdade? E nós podemos levar uma palavra para elas. Existe o segundo grupo, aqueles que têm uma falsa esperança, ou seja, confiam no seu dinheiro, na sua capacidade intelectual, no seu poder de influência. Então, é uma falsa esperança. Tudo bem? Porque confia em algo que é falível. Mas existe um terceiro grupo, que eu e você fazemos parte, que nós temos uma viva esperança, que é Jesus Cristo. Tudo bem? Então, a palavra esperança traz a ideia de confiança, e nas Escrituras o principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Lá embaixo, nós vamos falar um pouco sobre a filosofia grega, que eles não criam numa vida pós-morte. Não criam. Para muitos filósofos gregos, eles criam que a vida era quando você nascia e quando você morria. De fato, a vida é aqui. Mas o apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios 15, 19, que se nós acharmos que teremos Cristo, ou que a vida se resume é só isso aqui, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque, na verdade, a nossa vida de verdade vai se iniciar depois daqui, quando viveremos eternamente com Cristo nos céus, né? No céu, em glória. Então, a nossa vida de verdade vai começar lá, a gente vai começar a aproveitar tudo aquilo que nós estamos esperando aqui, com a esperança. Tudo bem? Então, aí embaixo está escrito assim, ó, como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e incerteza. Então, peraí. Então eu não tenho esperança mais, porque se morrer eu vou para onde? Acabou tudo, então eu vou aproveitar tudo aqui mesmo, eu vou fazer tudo que eu quero, enfim. E ainda sobre esperança, estamos vivendo dias de pandemia, né? E muitas pessoas não têm esperança de dias melhores. E muitas pessoas também, inclusive quero deixar uma palavra, um alerta para a igreja, especialmente os irmãos em Cristo. Irmãos, vamos deixar de espalhar notícias ruins, tá bom? Deixa isso por conta das pessoas que não têm esperança em Deus. Nós, igreja, precisamos propagar aquilo que é positivo, aquilo que anima, que nos dá uma visão de futuro. Propagar aquilo que traz esperança para a igreja, para as pessoas, para a sociedade que está esperando dias melhores. Tá bom? Então é bom ter esperança, bom é ter esperança. Só que a esperança que eu quero estimular você a ter não é a esperança do verbo esperar. Porque a esperança do verbo esperar é espera. A esperança que eu quero estimular você a ter é a esperança do verbo esperançar.
Esperançar é você fazer alguma coisa enquanto tem expectativa de coisas maiores. Tudo bem, irmãos? Então, esperar não vai resolver. Eu espero que as coisas melhorem. Mas o que você tem feito para que as coisas realmente possam melhorar? Então, você não tem esperança, você tem uma espera. Você está sentado numa cadeira esperando que as coisas caiam do céu. Não vai acontecer. Se você tem esperança de dias melhores para sua casa, para o seu negócio, para a sua vida espiritual, então levanta, toma posição e vá, busque. Isso é esperança, é do verbo esperançar e não do verbo esperar. Tudo bem? Então que essa esperança possa invadir seu coração e que você tome uma posição diante de Deus. Tudo bem? Então, finalizando aqui, eles eram um povo nós éramos um povo sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que eles não serviam ou não acreditavam numa divindade. Pelo contrário, eles eram politeístas e idólatras. Acreditavam em muitos deuses. É o que eu já citei para os irmãos, né? Então, eles tinham vários deuses. Não quer dizer que eles não tinham Deus. O homem, ele tem essa necessidade de adorar alguma coisa, tá bom? Ele vai adorar alguma coisa, porque essa é uma necessidade humana. Agora, cada um vai satisfazer a sua necessidade naquilo que lhe for apresentado, naquilo que ele julgar ser bom. Nós sabemos a quem devemos adorar. Nós sabemos quem realmente deve ser adorado. Né? Conforme o próprio anjo lá no céu vai falar com João. Não me adora não. O anjo falando com João, adora a Deus. Tudo bem? Então está ensinando ali que quem deve ser adorado é Deus. O homem tem essa necessidade. É a necessidade do homem adorar. Nós temos aqui, eu quero deixar para concluir essa aula, do ponto de vista dos tópicos, a gente vai entrar daqui a pouco com a conclusão, com a nossa querida irmã que vai entrar daqui a pouco no vídeo. Eu quero deixar uma palavra para os irmãos. Êxodo capítulo 32, quando Moisés está no monte recebendo de Deus as tábuas da lei, e lá embaixo está seu irmão Arão com todo o povo, e o povo chega para Arão e fala assim, Arão, me dá um Deus para adorar, me dá uns deuses para adorar. Então Arão tem a brilhante ideia de pegar ali todos os objetos de ouro, né, os brincos, tudo mais, e vai fazer um objeto de fundição, fazer um bezerro para que eles possam adorar. Mas o povo não pediu a Arão um bezerro. O povo pediu a Arão um Deus. Arão que deu o bezerro. Então eu dou para o povo o Deus que eu adoro. Qual é o Deus que o povo está adorando? Muitas vezes é o Deus que eu adoro. Muitas vezes o Deus de muitos líderes na igreja é o dinheiro. O povo só adora dinheiro. Muitas igrejas, o Deus que ele adora é a fama, é o poder, é a autopropaganda. Então vai ter uma igreja que vai ter esse cunho de tentar sempre se exibir, se expor. Então, muitos deuses têm sido adorados porque nós estamos dando deuses para ela que nós adoramos. Mas elas estão buscando a adoração não a esses deuses. E que eu e você possamos oferecer a essas pessoas a adoração genuína ao Deus verdadeiro. A adoração genuína àquele que realmente merece ser adorado. Viu, meus irmãos? Então, hoje, nós temos privilégios que nós não tínhamos no passado. Que a gente continue sendo gratos a Deus. Gratos a Deus, porque hoje nós fazemos parte desse grande projeto, dessa grande família que vai morar no céu. Que Deus abençoe a sua vida. Eu espero encontrar você na próxima aula, que vamos estudar Cristo é a nossa reconciliação com Deus, lição de número 7. Eu espero realmente poder ter edificado a sua vida e vamos agora assistir a nossa conclusão. Deus abençoe. Senhor, meus irmãos, meu nome é Tatiana e nessa lição de número 6 estarei trazendo a conclusão para os irmãos. O que nós aprendemos nessa lição é que antes de Cristo nós éramos gentios, incircuncisos, totalmente sem esperança, sem Deus, entregues à idolatria, porque nós não tínhamos a marca da circuncisão, nós não tínhamos acesso às promessas que o Senhor tinha feito a Abraão. O que nós vemos é que o povo antigamente, muitos deles, eles tinham essa marca, eles seguiam todas as diretrizes, todas as normas que eram para ser seguidas, mas o coração deles estava longe de Deus, totalmente longe das coisas de Deus. E depois da morte e ressurreição de Cristo, essa circuncisão não é mais uma marca externa, ela é agora no interior, ela é no interior. E foi aberta para nós, após a morte de Cristo, uma porta que nos dá acesso
todas as promessas feitas a Abraão, todas as promessas feitas ao povo de Israel, os judeus, né? Então, o que eu aprendi nessa lição basicamente é isso, que com a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo, nós, gentios, temos acesso ao Pai, temos acesso às coisas de Deus. E no textual aqui também fala, né, em Efésios, que essa circuncisão antes era feita por mãos de homens, feita por mãos humanas, e Cristo morreu por nós, e essa circuncisão ela não se dá mais por mãos humanas. Quando nós aceitamos Jesus, nós somos justificados por Ele, e aí nós começamos o nosso processo de circuncisão, de santificação, um dia após o outro. Hoje eu sou mais santo do que ontem, amanhã eu vou ser mais santo do que hoje, e assim sucessivamente. Eu vou subindo uma escada, degrau por degrau, para a santificação, me santificando cada dia mais. E para deixar para a meditação dos irmãos, eu vou deixar Gálatas 6,15, que é um texto que ele esclarece bastante o que nós aprendemos nessa lição, que diz assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão e nem a incircuncisão de nada valem, mas sim ser uma nova criatura. O que vale hoje para nós não é a marca externa, né? Não está mais na circuncisão, está no ser nova criatura, levantar as minhas mãos, aceitar ao Senhor, aceitar ser separado, ser santo, me santificar para alcançar a vida eterna. É nisso que está baseada hoje a nossa salvação. Glória a Deus, que o Senhor possa falar mais ao coração de cada um dos irmãos. Seja santo, seja separado, seja santificado. Permita que o Espírito Santo venha te santificar, venha te lavar dia após dia. Amém. Glória a Deus.